Olá pessoal, aqui Paulo Ramos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, se inscrevam, deixem seu like se gostou, se não gostou dá um dislike, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilha e aquela rotina de sempre. Bom, eu não ia gravar esse vídeo porque eu já até escrevi um texto para o blog falando do assunto, que foi o novo atrito entre Carlos Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Vamos ao histórico. Bom, Mourão apareceu para a mídia na época do impeachment, ou não sei se exatamente em 2016 ou 2017, dando declarações que o exército estava atento, acompanhando a situação e, se necessário fosse, iria intervir no governo. Todo mundo da mídia, formadores de opinião, eles desceram o pau no Mourão, criticando esse tipo de coisa. E é um reacionário, é truculento, é um idiota, um ignorante, entre outros adjetivos. Mourão foi para a reserva, afastado pelo governo Temer, e ganhou voz no underground. O pessoal mais radical, aqueles pequenos jornais, pequenas rádios começaram a entrevistá-lo, até por curiosidade. Ele ficou por aí. A mídia não falou mais de Mourão, ele ficou nesse submundo até se cristalizar a candidatura de Jair Bolsonaro para presidente. Ele conseguiu um partido, ele juntou muita gente ao redor dele. Em contato com o novo partido, começaram a sugerir nomes como de Joyce Hasselman, a jornalista polêmica, para ser sua vice, Janaína Pascoal, que foi um elemento chave no processo de impeachment da Dilma, e o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, todos filiados ao PSL e dispostos a entrar na carreira política. O TSE chegou a emitir uma nota preliminar como sendo Luiz Felipe de Orleans e Bragança candidato a vice do Jair Bolsonaro. Só que nesse meio tempo o presidente do partido, Gustavo Bebiano, costurou com o PRTB de Levi Fidelix um acordo para que o general Mourão fosse o vice de Jair Bolsonaro. Na época eu achei interessante, porque era uma chapa mais dura, mais clara, mais definida. Não tinha uma mulher para atrair voto feminino, porque o Bolsonaro estava mal nas pesquisas junto às mulheres. Não tinha um liberal, como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para atrair o voto dos liberais e tudo. O Hamilton Mourão, assim que a campanha começa, ele passa a dar declarações polêmicas, chamando o 13º de jabuticaba, tendo umas opiniões meio esquisitas, e o Bolsonaro ia ao seu auxílio e dizia que ele era inexperiente, ele não queria ter dito aquilo, coisas do tipo. E ele falou no tal do alto golpe, por isso que eu deixei o título aqui, sobre o alto golpe. Ele falando que se, por um acaso, a chapa fosse eleita e o Brasil não conseguisse governar, se tornar governável, poderia haver um golpe militar de dentro do governo para assumir a presidência da República e contornar a situação. Isso foi usado, assim como as outras declarações, para bater em cima do Bolsonaro, porque, volto a repetir, Mourão era truculento, ignorante, reacionário, tudo aquilo que o Bolsonaro já simbolizava, o Mourão ia além. Bolsonaro foi eleito, tem aqui 2 ou 3 vídeos a respeito das eleições de 2018, e o Mourão começou a entrar para a internet e ter atrito com os filhos de Bolsonaro, normalmente via Twitter. Então houve essa ruptura entre o vice-presidente e os militares que ele representa dentro do governo, a parte civil, ou seja, o clã Bolsonaro, com o presidente e seus filhos, embora o Bolsonaro ficasse à margem disso, sempre tentando colocar panos quentes, e aquele núcleo civil, né, que é o Paulo Guedes, Ricardo Salles, Tereza Cristina, esse pessoal. Poderia ser coincidência, mas as declarações polêmicas e as atitudes do vice-presidente começaram a agradar a mídia. Deixou de ser ignorante, reacionário,
truculento, para ser o queridinho. Ele falando num inglês macarrônico com alguns empresários, a mídia elogiando que o inglês dele era surpreendentemente bom. Você tem a Raquel Sherazade, que bateu no Mourão mais do que no Bolsonaro, virar o fio agora. O Bolsonaro é o vinagre e o Mourão é o vinho, né? Em questão de coerência, de discernimento. Então você vê essa virada da mídia, a mídia que está afundando, né? Os grandes veículos estão afundando, agora dão muita voz para Mourão e tentam separar esse apelo mais popular que hoje temos por parte do governo na questão de economia e de segurança. O Mourão parece tentar puxar para o núcleo militar as atenções, a parte positiva do governo. Gustavo Bibiano, que costurou o acordo, caiu por causa de declarações que ele havia feito lá na época das laranjas, né, no início do ano, e o Mourão ficou a favor dele. Mourão se disse a favor do aborto, coisa que Bolsonaro disse que era contra. Ele botou que aborto é uma opção da mulher, tem que atender à vontade da mulher. Mourão defendeu diálogo com o MST, coisa que o Bolsonaro sempre repudiou. O Mourão agendou reunião com o presidente da CUT para falar sobre a reforma da Previdência. Por um outro lado, isso foi sendo exposto nas redes sociais e ficou clara essa ruptura no governo. Estaria aí o autogolpe? Pensa no que o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, ele não tem nem a metade dos compromissos com empresários do Brasil e fora do Brasil que o general Hamilton Mourão tem. O Hamilton Mourão, ele apoiou as críticas da imprensa em cima do Ricardo Salles quando ele falou que o Chico Mendes não tinha importância no processo e coisa assim. A própria transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, Bolsonaro deu certeza que ia fazer alguma coisa nesse sentido. Se não fosse a embaixada, seria um escritório para negócio, mas para aproximar os dois países. O Hamilton Mourão disse que não, era inviável, isso não ia acontecer. E uma declaração atrás da outra dizendo o presidente, ele chegou ao ponto de dizer que o Bolsonaro tem que deixar de lado a linguagem polarizada. Pô, o país está polarizado. E logo o cara que foi eleito por conta da polarização, ele tem que abandonar essa postura? E contra os desejos daqueles quase 60 milhões de pessoas que votaram nele? Então, o Hamilton Mourão chegou a criticar até a despetização dos órgãos ligados ao governo feito pelo Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil. Então, quando as pessoas dão a entender e não desmentem que pessoas muito próximas estão querendo derrubar Bolsonaro, como os próprios filhos deles falam isso, por que não o núcleo militar? Vamos e viemos. O mandante da tentativa de homicídio não foi encontrado até hoje. Então, estaria aí o autogolpe? O Mourão e Santos Cruz e os outros militares não estariam pressionando o Bolsonaro, tentando usá-lo como fantoche para os seus interesses, e a mídia e os movimentos de esquerda, como o CUT, como o MST, estariam vendo nele uma solução mais palatável do que Bolsonaro na presidência da República? Não seria uma figura mais fácil de derrubar? É de se pensar nisso. Embora muita gente esteja desconversando, essas coisas aconteceram, estão acontecendo. A briga entre o Hamilton Mourão e o Olavo de Carvalho só se deu porque lá nos Estados Unidos, tanto o Paulo Guedes como o próprio Bolsonaro acreditaram parte da eleição deles no trabalho do Olavo de Carvalho. Em seguida, o Hamilton Mourão dá uma declaração questionando quem é que se importa com a opinião de Olavo de Carvalho, sendo que ele tinha escolhido 2 ministros
indicado 2 ministros por governo, sendo que o presidente e o ministro da Economia tinham elogiado a figura, não importa para ninguém. Isso é jogar para a torcida. Isso é jogar com a mídia. É coisa que o Hamilton Mourão está fazendo. Pode ser uma tática para parecer que o governo está dividido, para poder passar a margem à discussão sobre a reforma da Previdência e outras coisas, ou pode ser mesmo uma tentativa de derrubar o presidente. Não esquecendo que os militares já fizeram isso. Foi uma movimentação do Carlos Lacerda e as lideranças da época, em 64, que derrubaram João Goulart e botaram o Mazzilli na presidência. Os militares foram lá, derrubaram o Mazzilli e botaram o Castelo Branco. Então, seria isso, novamente, a repetição da história, porque a história está se repetindo. Né? Nós tivemos o golpe, narrativa do golpe. Depois, diretas já. E assim foi indo. Agora vamos fazer de novo essa palhaçada. Então, vamos ver o que acontece. Ou o Mourão, para o bem do Brasil, fecha a boca e vai fazer o trabalho dele, ou ele sai do governo. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e até a próxima.